E aí fomos pra psiquiatra, uma amiga minha que é psiquiatra infantil, falou, não, pode trazer aqui, que eu vou fazer questão de tratá-la. E começamos a tratar. Isso foi em setembro que a rotina veio, na primeira semana de setembro. Ela veio dia 20 de setembro, ela começou a morar com a gente. Aí 2 semanas depois ela já estava no psiquiatra, aí pra garantir o remédio direitinho, aí entrando com a fluoxetina de manhã. Quando chegou novembro, a psiquiatra falou, ela tá muito bem, a gente já pode ir tirando, diminuindo a risperidona, porque ela tá muito bem, em novembro. Só que a regra de criança assistida, né, das crianças novas, na verdade é toda a regra de recém-nascido, rotina, né? Você tem que ter rotina. E é isso, a adoção, mesmo que tardia, é igual um recém-nascido, você tem que ter rotina, você vai perder sono, você vai se estressar, sabe? Você vai passar por isso tudo, independentemente da idade da criança. E foi o que aconteceu. Aí a gente tinha rotina, estava tudo bem. Aí ela começou para a escola. Na escola, primeiro dia dela na escola, a escola estava toda pronta para receber, eles fizeram várias cartinhas. A irmã da Yarinha chegou, aí todo mundo abraçou, gente, eu chorava igual doido, assim, sabe? Porque assim, eles fizeram várias cartinhas, a gente estava te esperando, que bom que você veio, oi, meu nome é fulano, quero ser sua amiga. Porque minha preocupação antes de levá-la para a escola era isso, é uma escola de gente branca, você chega minha filha negra, e né, já tem essa questão de ser adotada, eu estava com muito medo dela se sentir assim, mas ela se sentiu, nossa, no céu, amada, a escola foi incrível, assim, eles abraçaram a minha filha. Isso faz muita diferença. Completamente, ela chegou toda feliz em casa, sabe, apaixonada na escola. Eu expliquei que ela não sabia muita coisa, então eles fizeram um programa, a professora fazia coisas diferenciadas para ela, provas diferenciadas, para poder a gente saber qual era o nível dela. Então foi ótimo. Até novembro, maravilhoso, começamos a diminuir a risperidona, aí eu tive uma ideia maravilhosa, que eu ia pro Rio já, eu tinha ganhado pra ver o show do Toquinho. Minha amiga tinha comprado comigo, pra mim, que ela queria ir lá, eu falei, vamos de carro então, que é mais barato. E aí vocês ficam na casa da minha prima, que mora lá. Minha prima, ai, ótimo, traz a Rita, não sei o que, pra conhecer, tem a priminha da idade delas, vai ser lindo. Fomos. Os 2 primeiros dias foi realmente maravilhoso. Terceiro dia. Quarto dia, que era o último dia que a gente estava voltando, eu estava na luz, pedi pro meu moço, você me ajuda a levar minha filha pra trabalhar? Você foi sem seu marido? Não, ele foi junto, mas ele tinha deixado, a gente tinha, no último dia a gente tinha deixado, tinha ido pra missa e tal, aí ela quis comprar alguma coisa, eu falei, não pode, não vai comprar nada, na padaria. Ela não quis ir embora. Nossa. Eu falei, então vambora, eu falei, então tá, eu tô indo. Aí eu fui andando pro carro, aí ela ia andando atrás, né, escondida, assim, porque ninguém tava vendo que ela tava andando. Aí chegamos no carro, ela ficou lá parada, longe, eu fui lá perto, falei, minha filha, vamos embora, a gente tem que ir, a gente tem que voltar pra Vitória. Não vou, falei, minha filha, eu falei pro Lino, fica no carro com a Yarinha, porque eu tento comprar a Yarinha, né? Sim. Não vou, falei, minha filha, então a mamãe vai pedir, porque ela morria de medo nessa época, ela morria de medo de qualquer pessoa da rua, assim, de pessoas que morassem na rua, sabe? Pessoas que vivem na rua. Ela via, ela saía para um lado, via e ia pro outro lado. Então no Rio, imagina, Rio de Janeiro, a gente andava, ela ficava toda hora assim mudando de mão, sabe? Nossa, que ela é para um lado. Então isso foram muitos gatilhos para ela, né? Fora de rotina, um lugar que ela não conhecia, com um monte de gente um monte de coisas que traziam para ela lembranças. Foi péssima ideia minha, eu dei um tiro no pé, fui dura, né? Aí ainda diminuindo o medicamento, né? Aí chegando lá, isso foi no último final de semana, foi no final de semana da Consciência Negra. Aí nesse dia eu falei, minha filha, então tá bom. Eu falei, moço, você me ajuda a levar minha filha pro carro? Que ela não quer ir, ela é muito grande, não consigo pegar no carro. Não, carioca maravilhoso. A cara foi pegar a menina no colo, jogou ela dentro do carro, aí eu fui atrás no carro com elas, o menino foi na frente dirigindo, aí assim começa a gritar, e ela começa a ter visão. Igual ela teve da mãe dela, lembra? Mãe, que ela se jogou no chão, mãe, por que você não volta e tal? Começou a ter outra visão. Só que ela começou a ter visão assim, é o capeta, é o diabo, mãe, tira ele de perto de mim. Tira ele de perto de mim, tira ele de perto de mim. Eu falei, minha filha, não tem ninguém, não é. Isso é o seu passado, mas você não precisa mais se preocupar. E a Yarinha escutando tudo, né? Yarinha, mãe, ela tá vendo o diabo mesmo? E depois eu vou conversando com a Yarinha pra explicar, mas nesse momento. Aí eu falei, aí ela ia parar, eu falei, mamãe tem uma água benta aqui. Eu peguei água benta, fiz uma oração, eu falei, mas mamãe não é diabo, não promete. E nesse dia, pra me piorar toda a situação, aí voltamos, no caminho de volta, aí eu falei, depois que passa a crise, ela fica maravilhosa. Aí passou a crise dentro do carro, ela se acalmou, aí fomos lá, despedimos e viemos embora. Nesse dia teve um acidente na estrada, sei que a gente saiu, só chegou em casa quase 1h da manhã. Nossa. E no outro dia de manhã, meu marido ia pra Porto
Velho, que é o meu sogro, ele é de Porto Velho, né, de Rondônia. Então ele ia lá para Porto Velho ficar com os pais dele e ia ficar 10 dias sozinho com as meninas. Nossa. Aí nesse dia já começou, na hora de antes de ir pra escola já começou uma crise. Que era igual ela começou a implicar com a irmã. Aí o que foi? Eu não lembro o que foi, eu sei que assim, uma confusão, aí eu falei, Rita, não pode. Não adianta. Você fala pra ela, no início então era assim, eu falava, não faz isso, não faz isso. Eu falava, você vai limpar, ela falava, não vou. Só que assim, se eu saísse de perto, ela ia limpar. Era assim, uma vez eu tava estudando lá, aí eu falei, minha filha, ó, eu preciso que você... Não vou. Eu falei, minha filha, não tô perguntando. Eu quero isso limpo. E saía. Quando eu saio, ela vai, ela fazia. Hoje não, porque eu já nem falo não. Sabe? Mas antes era desse tudo que eu pedisse pra ela, ela falava não. Não quero, não vou. É Depois figura de ela fazia. autoridade, né? Depois ela fazia tudo, mas ela sempre tinha que falar não. Tudo ela falava não. Aí eu falei, entrega essa pessoa. Não sei o que, eu falei, então tá. Eu falei, Yarinha, se arruma que sempre escola, seu pai vai te levar. Aí ela falou, não, você não tem que se levar aqui. Aí o pai ia embora, ela berrava, chorava, gritava, eu quero, não sei o quê. E a vida não é assim que funciona. Aí ela começou a ter visão de novo. Nossa. De novo. É o demônio, é o capeta. Aí, primeiro ela chora, berra, vai embora, quer ir embora, chuta tudo. Aí depois ela começava, aí ela grudava, mãe, não deixa ele me pegar, não deixa ele me pegar. Aí ela começou a conversar mais. Aí eu falei, meu filho, o que você viu? Eu falei, te machucaram muito no seu passado? Assim. Aí ela ia contando as coisas que aconteciam. Eu falei, mas não precisa mais ter medo. Então, por que você tem medo dessas pessoas, das pessoas de rua? Que eles estrupam pessoas e crianças. Eu falei, não, minha filha, eles não fazem nada se você tiver com o pai e com a mamãe. Por isso que você não pode sair sozinha, papai e mamãe estão com você. E aí a gente foi criando, e aí ela começou a me contar as coisas da vida dela toda. Mãe, você quer saber? Uma vez eu falava, você conversa com a sua psicóloga? Não converso. Não, você tem que conversar com ela, não, mas eu vou conversar com você. Você quer saber como foi que minha mãe me deixou? Aí ela ia contando. Aí nesse dia foi a primeira vez que eu falei, minha filha, você sabia que sua mãe não te abandonou? Sua mãe fez com você, foi um gesto de amor. Se ela não te amasse, pra ela não ia fazer diferença o que acontecia com você lá. E assim, a irmãzinha dela, bebê, foi estuprada, e ela viu isso acontecendo. Não mexiam tanto com ela, porque o pai dela era um traficantão de onde ela morava. Então ninguém queria mexer com a filha do traficante. Mas a irmãzinha dela não. Então ela viu tudo e tal. Aí quando a mãe levou, e a mãe não estava em casa, ó. Quando a mãe levou lá pra PA, porque a menina estava chorando, bebendo, e viram queimada de cigarro, sabe? E a gente viu tudo, e ela não falou nada, ela ficava quieta. Então, ela não chorava no início aqui em casa, ela chorava assim, ó. Ela não abria a boca. Hoje, eu acho tão bonitinho quando ela chora, porque ela chora assim, escandaloso, sabe? Eu fico feliz porque ela se sente segura pra chorar, que antes ela não fazia, né? Então, assim, o início dela foi muito difícil. Ela tinha essas crises, aí a psiquiatra falou, aí quando ela voltou do Rio cheia dessas coisas, que ela começou a ter visão, começou a ter mais crise, a psiquiatra, ó, vamos aumentar a risperidona, porque além de ter voltado, né, de ter saído da rotina, tá chegando no final de ano. O final de ano é muito gatilho, principalmente para adoção tardia e tal, né? Tá bom? Aí, Por que então, final de ano? É porque aí tem festas, né? São datas que você lembra de alguma coisa que você fazia, ou que você não fazia, mas que você queria ter feito. Tanto que ela falava assim, nossa, aqui em casa a gente tem toda uma tradiçãozinha, né? Vamos pra missa depois, no primeiro sábado antes do advento, aí a gente armava de Natal juntos, e aí a gente sempre botava estrela na árvore, no topo da árvore, comprava uma árvore nova. Tudo assim, então ela estava toda empolgada. Eu nunca armei uma árvore de Natal. Ai meu Deus, como é que vai ser? E que não sei o que, sabe? Toda, porque era novidade pra ela. Mas ela, coitada, com o remédio ela começa a dormir cedo, eu não consigo nem botar a estrela na árvore. Esperamos no outro dia para poder ela colocar, porque ela armou a árvore, mas no final não conseguiu, porque a gente arrumou a casa inteira. E assim, umas coisas que ela nunca teve. E ao mesmo tempo que a gente acha assim, mas ela deve ser muito grata, deve ser muito feliz. Não. Sabe, é uma dualidade de sentimentos. Porque primeiro, a vida que ela tinha antes, ela não achava ruim. Porque era a vida que ela conhecia. Era a vida que ela tinha. E aquilo, mesmo com todas as confusões e tal, ela era amada. Ela se sentia amada. Não era eu que falo para ela assim, eu sempre falei, minha filha, é porque a sua mãe, eu falei, o que sua mãe fez com você foi um gesto de amor. Se ela não te amasse,
ela não tinha te deixado na vara da infância. Ela tinha deixado acontecer com você o que tinha acontecido com as suas irmãs, porque para ela não ia fazer diferença. Mas não, ela sabia que ia acabar acontecendo e ela não queria. Então, abrir mão de você foi um gesto de amor muito grande, porque senão ela não estava aí. Ela, não foi não. Mas eu falei, eu te garanto. Aí depois eu falei isso com ela de novo, outro dia ela, não foi. Ela me mandou lá porque ela tinha que alguém para cuidar da minha irmã, bebê. Eu falei, não, ela falou isso para você, sabe por quê? Para você se sentir forte, senão você ia se sentir triste. Ela não queria isso. E aí é uma coisa que você tem que falar sempre para ela, porque você se sentir rejeitado, se você cresce com essa sensação de rejeição, eu sei que no fundo, assim, eu tenho amigas adotadas e tal, e elas falam, Yara, a rejeição sempre tá uma partezinha dentro da gente, mas a gente aprende a lidar com isso. A gente sempre tem uma parte nossa que não vai entender o porquê, mas a gente aprende a lidar. Então eu quero que ela aprenda a lidar com isso, sabe? Com o que aconteceu. Foi uma merda, é claro. No mundo perfeito, gente, um país ia ser ótimo, a gente não ia viver com essas situações, essas discrepâncias que a gente vive, e a mãe dela não ia precisar fazer nada. Mas não é, sabe? Então ela precisa entender que a mãe dela fez o melhor naquele momento, do que ela podia. E eu falei pra ela assim, poxa, foram 8 anos de oração que a gente fez por você, sabe? Não foram 8 meses. Você pra gente é a realização da promessa de Deus na nossa vida. Então, por um lado, você pode se sentir rejeitado, mas por outro, você se sinta muito amada. Falei, porque a gente te ama muito. Gente, fazer o que a Yarinha fez, abrir mão, assim, dos pais, dos brinquedos, de tudo. E a Yarinha era apaixonada. Eu lembro que eu falava assim, minha filha, agora sua vida vai mudar, né? Você sabe, né, mãe? Eu sei, vai ser difícil, né? Falei, quando a Yarinha nasceu, eu fiz uma música pra ela, eu sempre cantava pra ela. Falei, mamãe, nem vai poder ficar cantando essa música pra você, porque só tem o seu nome. Tem que fazer uma música pra sua irmã. Não, mãe, é só, vamos fazer assim, você divide, uma hora você canta Yara, e na outra parte, no outro refrão, na outra estrofe você canta Rita. Olha, vamos cantar, sabe? E ela toda, aí a gente cantou pra Ritinha, ela ficou toda feliz. Mas assim, né, eu falei pra ela, você é muito amada, porque a gente esperou muito, e a gente não teve dúvida que era você. Eu falei, quando eu vi seu nome então, minha filha, porque eu não esperava que seu nome fosse esse, não. Eu falei, eu não tenho dúvidas disso. Então, sempre que você se sentir triste, ao mesmo tempo você fala, não, mas a minha família me ama. E aconteceu tudo que aconteceu para poder eu chegar onde eu cheguei, porque eu acredito nisso, sabe? Eu acredito muito nisso. E ela é maravilhosa, sabe? Minha filha, sim. Ela tem crise hoje? Nunca mais igual essas gigantes, não, nunca. Antes tinha crise, a gente trancava com a chave, porque ela sabe abrir, é automático, ela sabe abrir. Então a gente trancava e escondia a chave. E hoje, minha filha, ela tá nas crises dela, ela deixa a porta aberta, que o máximo que ela sai do quarto dela com a da Yarinha, que a birra dela fica na cama da irmã, mas sair de casa nunca. Então ficar grudada, agarrada em mim, mas ela não quer nunca mais sair de casa. Então a gente não tem mais esse medo, porque é segurança, né? O que todos nós queremos é se sentir amado e seguro. Mas é difícil ontem, depois de um tempo, ela teve... Não sei o que foi que ela fez. Porque às vezes eu falo, olha pra mim, ela não olha. Porque ela acontece alguma coisa que contraria. Eu falei, minha filha, olha pra mim que eu tô falando uma coisa. Não, eu falei, então tá, então não olha não. Ela, não, mamãe, eu vou olhar. Eu falei, agora também não quero não. Já te falei que você tem que fazer as coisas na hora que eu falo com você. Aí ela começa a grudar, e eu fazendo comigo. E ela grudada em mim, eu falei, uma vez, logo no início, ela ficou grudada na minha perna. Eu falei, não faz isso que você pode se machucar, eu tô na cozinha. Aí a xícara caiu, quase que cortou, só que antes eu falei, viu? Por isso que a mãe fala, você não pode ficar grudada em mim na cozinha. Aí ela ficou grudada, eu falei, Rita, eu não tô brincando. Se você não, aí ela vai, ele fica encostada aqui do lado, então pode ficar na cozinha, mas fica aqui do lado. Aí ela não ficou encostada em mim, ficou ali do lado da cozinha desse tamanho, ela lá. Aí eu falei, pronto, agora terminou, não sei o que, ela ficou chateada e foi pro quarto. Aí ela foi pro quarto, e eu sempre falei pra ela, minha filha, quando você perceber que você está em crise, não tem problema. Só você falar, mamãe, papai, deixa eu ficar sozinho um pouquinho só para me regular. Eu preciso ficar, não estou bem, eu preciso ficar quietinha. A gente vai te respeitar. Agora, você ser mal educado, você bater porta, essas coisas, não existe isso aqui em casa. Aí eu entrei no quarto dela, aí quando eu olhei tinha um bilhetinho no chão. Eu não entre, não estou bem, não sei o quê. E era até a hora dela tomar remédio. Eu vou deixei ela meia horinha lá, depois eu abri a gente jantando. Eu falei, olha, fiquei muito feliz que você escreveu um bilhetinho. É isso aí, você tem que aprender, né, a lidar com as coisas que acontecem. Mas você tem que tomar seu remédio agora. Aí eu falei, vou trazer aqui.
Falei, você vai ao jantar? Ela voa. Já 10 quilos que chegou. Aí eu falei, você vai jantar? Ela voa. Falei, então tá, vou trazer seu remédio. Eu fui, entreguei o remédio, ela levantou. Falei, mais uma vez, eu tô muito orgulhosa de você, porque você tá conseguindo fazer as coisas. Aí ela fica toda boba, assim. Aí quando ela começa a rir, eu já sei que a crise dela tá passando. Aí eu saí de perto. Aí elas têm cada uma Alexa no quarto. Aí agora elas ficam fazendo chamada uma pra outra. Aí a Yarinha fez uma chamada pra ela, não sei o que tal, ela veio pra cá. Porque a Yarinha, na hora que a irmã tá assim, a Yarinha falou, mamãe, eu posso escrever uma carta pra ela? Deixa eu escrever um cartãozinho pra ela. Eu falei, não, você tem que respeitar o espaço da sua irmã. Ela pediu, ela falou, então a gente respeita. Por isso que eu não gosto que minha irmã fique triste. Eu falei, mas não tem nada a ver. Só que ela e a Yarinha, elas brigam assim o tempo inteiro, tá? É igual irmão mesmo. Aí, outro dia, na casa da amiguinha, tava tendo um aniversário de cachorro. Elas foram lá, ela no prédio aqui do lado mesmo. Aí eu pedi pro Lindo buscá-las, aí veio. A Ritinha chegou chorando, mas ela chorou assim. Ela chorava, o que foi? Aí eu entrei no quarto, ela me abraçava, porque a minha irmã falou que eu não podia dormir lá, que eu tinha um probleminha. E chorou, porque a Yarinha falou isso, que a Aline me perguntou, quando é que vocês vão dormir aqui, hein? Não sei o quê, porque a Yarinha vivia no mundo lá, e a Yarinha, minha irmã não pode, porque tem um probleminha. Aí ela começou a chorar. Eu falei, o que você fez, minha filha? Ela chorou. Eu falei, minha filha, você não tinha que ter chorado, não. Deixasse pra chorar em casa. Sabe o que você tinha que ter feito? Devia ter olhado pra ela e falado, Yarinha, você também tem esse probleminha às vezes, lembra? Porque Yarinha às vezes faz raro, mas acontece. Você devia ter falado, mas eu só chorei. Eu falei, não, minha filha, da próxima vez, então, quando alguém te fizer qualquer coisa, você respira. Você pode estar com muita vontade de chorar, mas você não vai chorar, não. Você vai pensar, vai dar uma resposta e vai embora. Depois você chora. Mas não deixa a pessoa por baixo, não, hein? Aí ela foi e falou, tá bom. Aí eu fui falar pra Yarinha, vimos pra Yarinha, mas eu pedi desculpa, ela não desculpou. Eu falei, claro que não. Você acha que é fácil assim? Eu não te desculpava, não. Mas ela, depois as duas já estavam lá se amando e brincando e tal. Mas elas brigam o tempo inteiro. E tem toda essa questão de ciúmes, de não sei o quê, natural. Sim. Entendeu? Da Ritinha, ela tem muito assim, às vezes quando tem uma amiga da Yarinha, ela tenta, né? Às vezes ela quer que a amiga dê mais atenção pra ela. Ela tem. E eu falo isso com ela, eu falo, minha filha, é normal a gente sentir isso. Eu sei que às vezes você fica triste porque a Yarinha é biológica e você não. Que a Yarinha já viveu mais coisas com a gente e você não. Mas assim, não vale a pena, sabe? Sempre você sentir esse sentimento, você pensa, não, mas eu tenho a vida inteira ainda pra ficar com eles. E a minha irmã me ama muito, ela faz tudo por mim. Então, show sentimento, você tem que descontar esse sentimento. Porque é normal a gente sentir isso, claro. Quando a gente é biológico, lá em casa nós éramos em 4. A gente sempre sentia isso, sabe? Você ama mais esse, ama mais aquele. Porque eu tenho um irmão também que é adotado, meu irmão mais velho. Ele, na verdade, ele é meu primo. E minha mãe, quando eu nasci, ele já estava lá em casa, né? Então, assim, mas a gente sempre se matou. E ao mesmo tempo sempre se amou. E se dá, você gosta mais dele, você gosta mais de mim. Sim, enfim, não tem como. Sempre, eu falo isso pra ela. Falo, isso é normal, mas a gente não pode deixar o sentimento dominar. Sim. E quando esse sentimento vir, você tem que falar, vai, show, vai embora. E aí, assim, a gente tá caminhando, mas tá tudo muito bem. Nossa, hoje, assim, vendemos nosso apartamento. Nossa, Depois em março só, tá? A gente passou um período bem difícil, até março agora. Agora a gente vendeu, já quitou esse apartamento, agora terminamos de pagar as coisas. Yara, que história linda. Eu tô muito curiosa pra ver onde isso vai chegar, porque que lindo. Tipo assim, a forma que você tá lidando com ela, sabe? Essa igualdade, eu acho, que você tá trazendo. Porque não tem distinção. Não tem nenhuma distinção. Tipo, a mesma forma que você afirma a Rita, você afirma a Yara. Tipo, é lindo isso. É lindo. Eu quero muito ver onde a Rita vai chegar. E tipo, a Yara, quanta maturidade com pouca idade assim, como que pode? Mas eu não falei isso, é porque foi muito, desde que ela era novinha, né? Você imagina, é a realização do sonho da sua vida. Incrível. Né? Ela acha assim, sem dúvidas, a irmã dela é a realização do sonho da vida dela. Sabe aquilo que você reza todos os dias, desde que você nasceu? Eu quero, e quando você consegue, você fala, nossa, é isso. A Ritinha, pra ela, é isso. É tudo. E a Ritinha é muito boa. Eu lembro que eu sempre pedi a Deus, todos os dias eu pedi a Deus assim, né? Falava que o mal, Maria, que o mal não entre no coração do meu filho, que o mal de onde ele venha fique todo do lado de fora. E quando eu vejo o comportamento dela, perto de tudo que ela viveu, tudo que ela viu, eu falo, gente, como que as orações são entendidas mesmo, né? Aí como que eu não vou ter fé?
Sim. Sabe, é impossível. E desde a diretora me ligando para ele estudar lá de graça, que era um período que, assim, que eu não conseguia. Quando começou o ano, eles me chamaram para conversar, porque antes, né, antes da gente chegar, quando eles abriram a escola nova, eu falei, ó, eles, deixa ele estudar com a gente. Eu falei, olha, a gente está na fila de adoção, o nosso filho pode chegar a qualquer momento e eu não vou ter condições de pagar 2 integrais. Vou precisar de um desconto, mas 20% de desconto não vai mudar minha vida. Então, eu preciso que você... Não, quando seu filho chegar, a gente vai dar um jeito, fica tranquilo. E foi exatamente isso que eles fizeram, sabe? Primeiro, quando chegou, não precisei pagar nada. E no início do ano, quando a gente foi conversar, eu expliquei que estava muito difícil. Eles falaram, não, paga o que puder. Aí eu falei, Aline, quanto a gente consegue? Aí fizemos os cálculos, a 50% a gente consegue pagar. Então, assim, foi muito legal. E os amigos? Falei, o medicamento, como que o medicamento, quando ele é aplicado, né? Dentro direitinho, como que ele muda. Sim. Aí agora, como ela já está muito bem de novo, que é nesse período difícil, que foi o final do ano, aí a gente aumentou. Ela estava tomando meio comprimido, foi para 3. Era meio, assim, 500, não sei o que, agora ela passou a tomar 3 miligramas. Então, era assim, porque não estava... Era difícil. Quando chegou... Agora, a gente já diminuiu para 2 miligramas, já tiramos o comprimido. A gente eu estava até pensando em tirar a fluoxetina também. Só que a gente vai viajar pro Beto Carreiro, de aniversário agora. Elas são dia 25 a 29 de maio, nós vamos pro Beto Carreiro. Tudo arriscado, né? Porque a gente não sabe como vai ser, mas eu pensei, agora ela tá bem, já tem a rotina, né? Vamos só a gente, também assim, nada de pessoas diferentes, somos só nós. Porque nas férias nós fizemos assim, 2 dias em Marataízes. Aí a gente ia passar 2 dias em Marataízes, só passamos um dia. Porque chegando lá, eu falei com meus amigos que nos convidaram, né? Não sei como é que vai ser e tal. Porque depois do que aconteceu em novembro, a gente ficou todo, né, receoso. Eles, não, vem, se der, passa 2, 3 dias. Eu falei, tá bom. Só que chegando lá, a gente tava no videokê, né, karaokê, cantando o dia inteiro. E ela gosta de cantar. Só que ela tinha muita dificuldade de ler. Então... Um sentimento de inferioridade, né? E assim, num lugar que o casal branco do olho azul, as filhas brancas do loiro do olho azul, estamos nós lá. E a Arinha não gosta de cantar. Gosta, mas ela gosta de cantar só as coisas dela. E a Arinha não gosta de música alta, sabe? Então, aí a Arinha ficava jogando xadrez no celular, porque a Arinha é nerd. Então, eu ficava jogando xadrez no celular. Aí a Ritinha lá cantando, só que a Ritinha, mãe, eu posso ver filme no celular? Eu falei, não, minha filha, não vai ver filme não, você vai ficar com a gente. Aí ficamos lá, aí eu vi que ela não estava bem. Eu falei, ver ela no quarto à tarde, falei, tá tudo bem? Ela, não. Eu falei, o que você está sentindo? Ela, tô com inveja. Eu, de quem? Da Yarinha. Eu falei, por quê? Porque a Yarinha tá podendo ficar no celular. Eu falei, você também pode, você quer jogar bolinho? Ela, não. Eu falei, o que sua irmã tá fazendo? Ela, jogando xadrez. Eu falei, o que você quer fazer? Ela, ver filme. Eu falei, o que exercita o cérebro? Ela, o xadrez. Eu falei, minha filha, sua mãe não é boba. Não tô deixando sua irmã no celular jogar xadrez porque eu sou legal com o xadrez. Vou exercitar o cérebro dela. Se você quiser exercitar seu cérebro, jogar xadrez, fazer um inglês no bolinho, mamãe deixa. Agora, para ficar vendo filme, não. Sabe por quê? Porque você não vai aprender nada. Sua mente não faz nada, ela só recebe de qualquer jeito. Não é bom. Lá fora, você no karaokê, você está se forçando para você aprender a ler, para melhorar a sua leitura. E é isso que a gente precisa, não é? Aí ela, não tinha pensado nisso. Eu falei, meu amor, a mamãe não é boba não, lembra disso. Ela voltou. Mas ela não estava bem. Aí à noite, na hora de dormir, a gente lá no quarto, aí a gente lá no quarto, aí na hora de preparar o lugar para dormir, aí eu falei, onde vocês vão dormir? A Ritinha, eu quero dormir aqui. A Arinha, então tá, eu durmo aqui. A Ritinha, não, então eu quero dormir aí. Aí a Arinha, não, agora eu quero dormir aqui. Eu falei, então tira para o ímpar. Ela tira para o ímpar, a Ritinha perdeu. Ela perdeu, ela foi para minha cama, de casa, ela ficou assim. Falei, minha filha, dá licença para a mamãe poder arrumar a cama. Amor da minha vida, dá licença. Aí eu peguei e joguei ela assim do colchão. Você grita e berra aí, Arinha. Mãe, ó, não vou aguentar a crise não, tá? Vou lá pra fora e sai. Aí o Lindo, banheiro tomando banho. Essa menina na casa dos outros, berra, chuta a parede, grita. Só que aí ela já tava, as crises dela já não duravam mais 1 hora, 10 minutos e passava tudo. Passou, cara, quando acabou a crise, essa criança começou a chorar. Mãe, eu tô com vergonha, como é que eu vou sair desse quarto? Como é que eu vou sair? Eu falei, minha filha, todo mundo aqui tem seus problemas e todo mundo aqui te ama e sabe como é difícil pra você. E
sabe como você tem se esforçado. Você vai sair e vai falar, desculpa, eu tô melhorando, mas tem dia que é difícil pra mim, acabou. Aí ela levantou, saiu, foi lá e pediu desculpa pra amiguinha que tava lá, os outros, o pessoal já tava dormindo, já era 9h da noite. Aí no outro dia de manhã, ela pediu desculpa pros tios, pro pessoal lá da casa. Só que assim, eu sabia que era muito pra ela, sabe? Eu falei, não, a gente vai embora. Aí passamos o dia lá brincando na casa da outra amiga, lá em Marataízes mesmo, todo mundo brincou. Aí a pessoa, vamos dormir aqui? Eu falei, não, gente, foi ótimo, mas é melhor ir, porque, querendo ou não, eu sempre força muito dela, né? Sim. E aí, não. Aí, depois a gente foi passar 2 dias no hotel em Coqueiral de Aracruz, mas aí fomos só nós. Aí passamos lá, bonitinho, só nós 4, porque quando tá só nós 4 é mais fácil de controlar, né? Ela não tem muita coisa externa. Carnaval. Réveillon. Aí Natal aqui em casa, né? Meus irmãos vêm pra cá, a gente faz uma festa e tal. Réveillon nós ficamos em casa. Fizemos um jantar aqui, só nós 4, bonitinho. À noite, daí oração, à noite fomos lá pra cima, vimos os fogos lá de cima, entramos na piscina, só nós 4, porque eu não posso levá-la pra multidão. Eu não sei quem a gente vai encontrar, porque a família dela toda grande toda. Sim. E por isso, né, eu preciso evitar que ela passe por situações difíceis. E nessa época do final do ano eu já sabia que era assim, porque também eu paro pra pensar, gente, são só 3 meses, né? Era pouquíssimo tempo para eu querer. Então, no Réveillon ficamos em casa, e quando chegou o Carnaval, mesma coisa, falei, vamos passar e ficar aqui. Então a gente ia pra piscina, ia ali na casa do meu irmão, voltava, e aí fomos pra Domingos Martins, no sítio dos Lagos, uma pousada que tem lá. Ficamos lá 2 dias, aí compramos fantasia de carnaval, tinha bloquinho com as crianças, mas nada muito grande, nada com muita multidão, só a gente, porque... E aí quando a gente passa perto de onde ela morava, foi a primeira vez que ela falou, porque a gente já tinha passado lá umas 2 vezes. Aí na volta, quando a gente voltou do carnaval, foi a primeira vez que ela falou, mãe, eu morava bem aqui, eu subia por aqui. Eu falei, minha filha, ela é... E meu irmão estudava, né? Minha irmã estudava nessa escola aqui, e eu estudava na outra de lá. Eu falei, minha filha, então vocês estudavam perto, né? É legal. Eu não falava mais nada. Mas aí nesse dia, quando ela chegou em casa, ela não estava mais tão bem. Aí à noite, na hora de dormir, aí era aniversário do Lino nesse dia. Aí meus irmãos vieram para cá, cantando parabéns, e eu via que ela não estava muito legal. Aí na hora de dormir eu fui conversar com ela, minha filha, o que você sentiu quando você passou lá perto de onde você morava? Eu senti saudade. Eu falei, né, minha filha, deve dar saudade mesmo, né? Ela eu queria morar lá de novo. Eu falei, então, meu amor, você pode, quando você tiver 18 anos, você vai poder morar lá, tá bom? Antes não pode, porque, lembra, sua mãe fez o que fez para você poder ter uma outra oportunidade. Você tem que conhecer outras coisas, mas se você fez 18 anos e quiser voltar a morar lá, a mamãe não vai te proibir, eu te prometo que eu deixo você fazer o que você quiser. Aí ela, tá bom, mas por que você pediu para ser adotada? Porque ela pediu para ser adotada em agosto do ano passado. Ela, porque eu não queria mais esperar e era muita briga, muita confusão. Eu falei, então não era tão legal assim, né? Ela não, tinha muito problema lá, era muito difícil. Eu falei, então aqui não é ruim não. Ela, não, aqui é muito bem. Porque também às vezes eu tenho que respeitar esse sentimento de saudade, que é normal ter, mas se a gente deixar ela pensar, quando a pessoa morre, a gente só lembra da parte boa da pessoa, né? Então aí eu sempre vou trazendo para ela de uma maneira que ela volte para a realidade. E eu sempre pergunto, minha filha, você é feliz? Ela falou, sou. Tem certeza? Tenho. Eu falei, mas é difícil, né? Ela é. Porque para estudar, a primeira vez que ela começou a estudar, mãe, eu sou muito burra, eu sou burra. Eu falei, não, você não é burra. Alguém já tinha lido para você antes? Ela, não. Eu falei, alguém estudava com você antes? Ela, não. Eu falei, então, a Yarinha não é inteligente. A Yarinha é uma pessoa que teve oportunidades. Que desde que ela nasceu, imagina, eu jornalista, livro jornalista, nessa casa onde você vê, você abre ali, tem livro, é a casa dos livros. A Yarinha, ela é a louca dos livros, eu deixo essa criança de castigo de livro, porque quando você manda ela fazer qualquer coisa, sério, ela é doidinha dos livros. Então, assim, mas ela viveu nisso. Eu falo, Ritinha, você não. Você, a gente está lendo para você agora, a gente está te apresentando agora. É óbvio que você vai ter dificuldade, mas é agora, daqui a pouquinho, você vai poder encontrar o seu caminho. E eu falava para ela assim, eu não quero que você seja mais inteligente da sala, eu não quero que você seja igual a Yarinha. Eu nunca fui igual ao seu pai, mas eu sempre fui a mais esperta. Ninguém nunca me disse que eu não ia conseguir.
Se eu achasse que eu não ia conseguir, eu me esforçava, porque se vale 7, eu vou tirar o mínimo que é 7. Mas ninguém vai pisar em mim e dizer que eu não consigo, não. É isso que você tem que fazer. Você já passou por tanta coisa difícil na vida. Ela é, né? Só que aí eu descobri que ela é inteligente.